Repórter ORC, com Sérgio Maia. É com você, Sérgio Maia. Muito bom dia, Watson Martins. Bom dia aos queridos ouvintes da Orlândia Rádio Clube. Hoje eu estou falando ao vivo, ao lado de Guilherme Ducati. O Guilherme Ducati, diretor de Indústria e Comércio, aqui na Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Turismo. A gente vai falar um pouquinho a respeito de alguns trabalhos do Poupa Tempo, mas queremos focar hoje na questão da declaração anual do MEI. O MEI, Microempreendedor Individual, é uma categoria diferenciada. Aliás, o Ducati também vai falar um pouquinho a respeito dessa categoria, mas a gente queria focar mais sobre o prazo para declaração anual de 2022, é feita agora no começo do ano de 2023, então tem um prazo e gostaria, Guilherme, que você explicasse então sobre este prazo, né, que o microempreendedor individual tem para fazer a sua declaração. Bom dia, Ducati. Bom dia, Serginho, bom dia, Watson, Maurício, a todos os ouvintes da Orlândia Rádio Clube. Exato, agora estamos no exercício de 2023, janeiro, então a declaração do microempreendedor individual iniciou-se agora 3 de janeiro, certo, Serginho? E vai até dia 31 de maio de 2023. Mas as orientações, é claro que quanto antes você realizar a declaração de imposto de renda de pessoa jurídica, que é o microempreendedor, é mais favorável para que em fevereiro, que inicia o ano do microempreendedor competência janeiro, atualizadas as contribuições do microempreendedor atrelado no salário mínimo, que até o momento é 1.302, atualizado pelo governo 2023. Caso você não realizando a declaração do microempreendedor, poderá acarretar a multa e irá travar o sistema para solicitar os DAS, que é o Simples Nacional do Microempreendedor. Você tem até dia 31 de maio, mas as orientações diante o Sebrae aqui, que você possa realizar quanto antes. E janeiro iniciou-se dia 3 de janeiro, então a orientação que seja realizado quanto antes para não criar um desconforto futuro para o próprio empreendedor. Ô Ducati, o MEI, Microempreendedor Individual, é uma categoria bem diferenciada, né, da microempresa, por exemplo, mais simples, né? A maioria dos optantes pelo MEI, eles não têm contador, até porque a contabilidade é bem tranquila, mas quando se trata de fazer essa declaração anual, ele precisa de um contador, ele consegue fazer sozinho através do portal, como que é? Não há a obrigatoriedade de você contratar um contador ou um escritório de contabilidade referente à declaração. Alguns empreendedores, alguns empresários que têm o domínio do portal do empreendedor.gov.br conseguem realizar a sua declaração anual. Mas também, Serginho, a orientação é que você possa, empreendedor, empreendedora, ir até o Sebrae aqui, que é alocado aqui no Poupa Tempo, que as meninas do Sebrae já estão orientadas, já estão aptas a realizar a declaração. Você tem um auxílio do Sebrae aqui, ok? Quando é algum outro tipo de serviço que o Sebrae aqui não atenderá por questões de ferramentas de informações ou ferramentas no momento de realização, aí o Sebrae aqui, tanto a Carol e a Manu, tem a listagem dos escritórios que o empreendedor possa contratar o contador, nas dúvidas. E sempre cria um desconforto, porque o empreendedor vai acessar o portal, algumas informações ficam com dúvidas, acaba realizando a transmissão, depois, posteriormente, com algum erro, que isso, às vezes, por falta às vezes, de domínio ou de informação, terá que realizar a retificadora. Então, o empreendedor que tem o domínio e tem as informações pode realizar a declaração do microempreendedor diante o portal empreendedor.gov.br, mas a nossa orientação que possa ir primeiramente no Sebrae, certo? Mas o domínio da declaração do DAS-MEI é muito prático, fácil, mas a gente sempre orienta que possa procurar
um profissional que esteja mais apto a realizar. O Ducati, nós estamos falando sobre a declaração anual do MEI, mas eu gostaria também de abordar sobre a declaração do imposto de renda para ME. É um outro caso, né? É importante que as pessoas entendam que os prazos são diferentes, inclusive me parece que a declaração do imposto de renda mesmo para empresas, ela se estende, é um prazo maior. Eu gostaria de saber se já existe um prazo já estipulado ou isso ainda vai ser divulgado, a declaração de imposto de renda. Certo. O prazo do imposto de renda pessoa jurídica iniciou-se agora em janeiro, vai até dia 31 de maio do empreendedor. Agora, a declaração do imposto de renda pessoa física, a gente aguarda a publicação da Receita Federal, que sempre é realizado a publicação no final do mês de fevereiro, o programa, ok? E início de março já está liberado o programa para realização das transmissões das declarações. Este ano nós acreditamos que estará dentro do prazo normal conforme os anos anteriores, de 2019 e 2018, que é início dia 3 de março, irá até dia 30 de abril. Nós tivemos, em 2020 e 2021, o governo postergou, que em 2020 foi até junho, o prazo de imposto de renda pessoa física, e o ano posteriormente, 2021 e 2022, foi até maio. Mas este ano nós acreditamos que estará dentro da programação normal que foram dos anos anteriores, dentro de março e abril. E também, Serginho, criou-se muitos assuntos, dúvidas sobre quem vai realizar. Então a gente orienta a aguardar a publicação da Receita Federal, mas a tabela desde 2015 não é atualizado diante do governo. Acreditamos que nós teremos mais contribuintes realizando este ano, infelizmente. Nós que estamos no meio, no setor contábil, é muito desafiador e também ao mesmo tempo de revolta, porque hoje praticamente, um exemplo, tá? Um salário mínimo e meio, se não for atualizada a tabela este ano, provavelmente em ano 2024 estará realizando quem recebe um salário e meio. Agora, quem recebeu um salário e meio em 2022 não estará obrigatório realizar agora, né? Realizar 2023. Terá a obrigação de realizar quem recebeu rendimento tributável em 2022 de R$ 28.559,80. Esses são os contribuintes que recebeu, obviamente, seu salário acima, valor bruto R$ 28.559, que teve aquele bônus da empresa que acarretou na margem maior, que teve alguns bens, compras de bens e vendas de bens, de imóveis, veículos, ou alguma aplicação que já são outros trâmites que a gente orienta o contribuinte. Voltando ao assunto, que não tem o hábito dentro do sistema realizar imposto de renda pessoa física, que contrate um profissional da área para que você não crie um desconforto com o leão posteriormente. Todos os anos, Ducati, quando o governo define os prazos para a declaração do imposto de renda, é bastante divulgado, né, as datas, os prazos. Agora, caso a pessoa não faça a declaração por alguma razão, qual que é a penalidade? Ela tem uma multa? O que acontece? Bom, o microempreendedor, caso você não realiza dentro do prazo a declaração, no mês subsequente, o sistema já bloqueia as realizações das contribuições, que é o Simples Nacional, são as guias que aquele contribuinte empreendedor realiza, que é referente ao seu ICMS, ISS e principalmente o seu INSS, que é a Previdência Social. E aí ele continua emitindo nota fiscal ou bloqueia também? A nota fiscal, que é atrelada pelo município, não bloqueia. Bloqueia também as guias de contribuição, mas pode acarretar o bloqueio, porque, Serginho, há algumas pendências. Já houve contribuinte, o bloqueio referente à declaração irregular. Então, tem uma multa do microempreendedor, gera uma guia
da multa. Posteriormente, o pagamento, o sistema automaticamente, pós 24 horas, estará desbloqueando o sistema para que você possa solicitar. O imposto de renda da pessoa física também. Cria-se uma pendência de regularização no CPF, ok? E também, se o contribuinte tem imposto a pagar, ele terá multa e juros. Aí já o sistema será um pouco doloroso para o contribuinte que deixou de declarar após o prazo, porque a pendência de regularização de CPF bloqueia até salário. Então, você cria um desconforto para você mesmo. Nós temos um valor limite de faturamento tanto para o MEI como também para o ME. É bastante diferenciado, mas eu gostaria que você falasse qual que é o valor atual, tanto para o MEI como também para o ME hoje. Isso. Serginho, hoje, conforme nós estávamos dialogando, o microempreendedor não houve atualização do faturamento, tá? Então, questão de prestação de serviço, hoje o microempreendedor está no faturamento de R$ 81 mil, ou senão a gente sempre fala 6.750 mês, que o microempreendedor ou empreendedora pode faturar, pode realizar de serviços prestados. E tem hoje, tramitando no governo, entre a Câmara e Senado, a lei, né? A lei que poderá ser alterado o faturamento. De primeira instância, em 2022, foi aprovado pela Câmara no valor de R$ 130 mil para o microempreendedor, ok? Depois que foi para o Senado, eles alteraram o faturamento de 130 mil para 144 mil e retornou para a Câmara Municipal. Então, estão na discussão se ficará R$ 130 mil o microempreendedor ou se ficará 144 mil. Isso deve desenrolar agora no início do ano já? Nós acreditamos. Até o momento, houve algumas publicações perante ao governo federal, perante a esfera Senado e Câmara, mas estamos no aguardo, Serginho. Não só nós, os empreendedores estão no aguardo, porque hoje, algumas atividades do empreendedorismo, você fica muito limitado e acaba desenquadrando do microempreendedor para microempresa, onde depois nós possamos dizer melhor. Caso for aprovado em 130 mil, o empreendedor já terá praticamente mensal uns R$ 10.800 ao mês para poder faturar. Então você já trabalha com uma gordura um pouco maior do que os R$ 81 mil. Lembrando também, Serginho, que aqueles empreendedores, empreendedoras que trabalham não trabalham apenas, que compram suas mercadorias, fica limitado também. Hoje, com 81 mil, hoje com compras de mercadorias, você teria praticamente num valor de R$ 64.800 de compra de produtos, obviamente legal, com comprovações de notas fiscais. Então, como se diz, tem... Bem limitado. Então, havendo essa alteração, nós acreditamos que agora em 2023 haverá essa atualização do faturamento, aí muitos empreendedores conseguirão trabalhar um pouco mais folgado e também poderá investir mais no seu segmento. Nós dissemos, Guilherme, que essa categoria do MEI, ela tem algumas vantagens, por exemplo, eu vou citar uma aqui bem rápido, que é a redução de impostos, né? O imposto é bem pequenininho mesmo. Agora, eu gostaria que você, assim, de forma bem resumida, me traçasse aí quais são as vantagens que o MEI tem e também as desvantagens. Ótimo, Serginho. O microempreendedor, conforme eu tinha dito, com essa alteração, governo atualizando o faturamento, vamos dizer na lei de hoje, o microempreendedor, vantagens, é claro que você mesmo já disse, né? O baixo custo mensal de tributos e valores fixos. Sim. Então, hoje, de prestação de indústria e comércio, obviamente, comercializando, são valores muito mais baixos. Serviços, prestação de serviços, você, até R$ 81 mil, você não tem tributos, você é isento. Ótimo. Certo? E também você poderá
como se diz, contratar um funcionário. E se na lei 2023 ser aprovado, poderá contratar de 2 a 3 funcionários. Está na resolução, está aguardando nessa lei, vamos dizer, que o governo está entre o Senado e a Câmara. Mas hoje o microempreendedor são valores muito baixos e também o primordial desses empreendedores é a cobertura da previdência do INSS, que a contribuição dentro do microempreendedor é de 5%. E as vantagens do empreendedor é praticamente aquele que o contribuinte que recolhe uns 11%. As vantagens são as mesmas, certo? Tem alguns dentro de 5%, 11%, dentro da previdência referente à aposentadoria, que já é umas informações que você teria que já ter uma orientação do profissional. Mas hoje, um afastamento dentro dessa previdência social no empreendedor, você tem o mesmo direito. Tá? Agora, as desvantagens é o seguinte: você fica engessado no microempreendedor. A venda nesse limite, conforme nós estávamos dialogando sobre faturamento de 81 mil e um funcionário, você fica limitado no crescimento da sua empresa. Seria uma média de 6.500 por mês, mais ou menos, né? Dentro de 81 mil reais, seria na média de 6.750 reais. Não é que você tem que realizar prestação de serviço dentro desse valor, mas no ano você tem que enquadrar nos 81 mil reais. É a média. Tá? Então, a desvantagem é o limite de crescimento da sua empresa, que dependendo do segmento você terá que alterar o seu regime do microempreendedor, dependendo do faturamento, desenquadramento por microempresa. Agora, a microempresa, ela se expande muito mais, né? E em relação ao valor limite de faturamento, como que fica? Microempresa, se até 2022 praticamente era de 360 mil, foi atualizado agora praticamente até 869.500 reais anuais, né? E microempresas de pequeno porte, de 4.800 mil, 4.800.000 foi para 8.700.000 e microempresa. Então aí você já tem um leque, né? De 9 a 19 contratações de funcionários, um faturamento obviamente bem maior de quase 9 milhões de empresas de pequeno porte, e que inicialmente de 360 mil alterou para 870 mil, então já a gordura já é bem maior para o empresário poder trabalhar com mais folga, né? Logicamente, essas vantagens, elas têm um preço, né? Os tributos aumentam, né? É necessário um contador, enfim, aí a coisa muda bastante. O empreendedor que está no regime MEI, a partir do momento que ele vá para a microempresa, nós ficamos felizes porque é um crescimento do empresário de regime empresarial. Mas também você verá a diferença muito na carga tributária da microempresa, diferente do MEI. Porque o MEI, a gente fala que o empresário que está iniciando a sua atividade no mercado de trabalho, aquele prestador de serviço autônomo, ele sentirá muito mais na carga tributária. Mas também, Serginho, sempre tem os diálogos com um profissional do ramo, que é um escritório de contabilidade, para que você possa ter algumas aberturas de empresa, dependendo da atividade, que você possa diminuir. É claro, sempre dentro da lei. Mas a gente fica muito feliz quando está sendo desenquadrado para a microempresa, que é um sinal que o empresário está crescendo. E você falou uma coisa interessante. É importante que o optante do MEI tenha essa visão, né, de empreendimento, porque de repente ele fica ali iludido com um imposto baixo, enquanto que o ME, apesar de pagar mais imposto, naturalmente ou consequentemente ele vai faturar mais. Então, essa visão de pagar mais imposto, mas ter um monte de vantagens na questão de faturamento, seria também bastante interessante. Seria bastante interessante, Serginho. É muito importante o empresário que está iniciando a sua atividade
ou que já está há alguns anos no regime MEI e tem a sua dificuldade de crescimento, porque a primeira coisa que vem na cabeça do empresário é o quê? Os impostos. Claro, que eu não quero pagar imposto, é porque a carga tributária brasileira é muito alta, Serginho. Mas o faturamento também é importantíssimo, né? Exatamente, o faturamento é o primordial da empresa. Faturamento, adesões de colaboradores dentro de uma microempresa, que você já tem a oportunidade de contratação maiores, mas, como eu digo, é interessante procurar o profissional da área, o escritório de contabilidade ou o contador, para auxiliar esse empreendedor. Pode ser que ele esteja no microempresa, ou melhor, no microempreendedor, e está crescendo, mas não tem onde mais ele ir, com medo de impostos, mas também não é um bicho de sete cabeças. Fica limitado. Que lembrando, Serginho, que o empreendedor ele tem que tomar as medidas, cuidados no faturamento. Nós tínhamos dito que até 81 mil tem uma margem de 20% de gordura que o microempreendedor tem de faturamento. E automaticamente, se ele não se atentar e houver ultrapassar o faturamento, desenquadra. Aí o que acontece no desenquadramento? Dentro do exercício 2023, chegou um momento que ultrapassou o faturamento. No próximo ano, 2024, ele terá que mudar, ele terá que desenquadrar do regime MEI para o regime microempresa. Aí ele terá que procurar o profissional, o escritório, para fazer todos esses procedimentos, solicitar o desenquadramento do MEI, para que depois não deixa, por exemplo, multas, juros retroativos aumentar depois para ele poder efetuar o pagamento. Muito bem. Eu gostaria já, Guilherme, em nome da Orlândia Rádio Clube, agradecer a sua participação com todos esses esclarecimentos, né, para os optantes do MEI, aos microempresários. Né, são informações importantes, né, para que a pessoa não perca aí os prazos, né, tanto da declaração anual do MEI, como também a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Obrigado, Guilherme Ducati, pela participação mais uma vez e bom dia para você. Serginho, eu que agradeço a você, a Orlândia Rádio Clube, e deixo o comunicado aos empreendedores, empreendedoras, não fiquem com dúvidas, qualquer informação, qualquer desconforto de informação, o Sebrae aqui, a Carol, a Manu, aqui, alocado aqui no Poupa Tempo, estão à disposição para poder atendê-los. Eu que agradeço, Serginho. Ok, mais uma vez obrigado ao diretor industrial e comercial da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Turismo de Orlândia, Guilherme Ducati. Sérgio Maia, para ORC.